Olá, graça e paz, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição 4. Já iniciamos. Hoje nós vamos estudar o tópico 2 dessa lição. Eu já fiz a minha oração e eu espero que você também faça a sua oração antes de começar o estudo dessa lição. O segundo tópico tem como tema impedindo planos malignos. A letra A, pergunta A, diz assim: ao perceber os pensamentos de seus ouvintes, descrentes, o que Jesus lhes disse? Então, Jesus ele era uma pessoa e é uma pessoa muito sábia. No livro de João, no capítulo 7, versículo 28, responde essa pergunta. Diz assim: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. É interessante que Jesus, ele veio cumprir a missão dele, e realmente ele não veio dele mesmo. Ele veio enviado pelo Pai, por Deus, para cumprir a missão. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 457, tem um texto muito interessante que diz: enquanto eles oscilavam entre a fé e a dúvida, Jesus leu os pensamentos dele. Então, Jesus, ele lê os nossos pensamentos também. Por isso que nós devemos ter muito cuidado no que nós pensamos. É claro que muitas vezes surgem alguns pensamentos, sim, mas nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, tirar esses pensamentos. Naquele momento, Jesus leu os pensamentos deles e, na verdade, eles diziam saber como deveria ser a origem do Cristo, mas, na verdade, não conheciam nada. Por quê? Se eles conhecessem verdadeiramente a Deus, eles teriam vivido de acordo com a vontade de Deus. Mas isso não se procedeu. Eles teriam conhecido o Pai e também teriam conhecido o Filho quando Jesus apareceu. A pergunta B diz assim: sem argumentos para refutar Jesus, por que meio os líderes judeus tentaram calá-lo? Então, naquele momento, eles ficaram sem argumentos. E aí, a única forma que eles encontraram para tentar calar Jesus foi prendê-lo. É isso que diz o livro de João, no capítulo 7, versículo 30, na primeira parte, que diz: procuravam, pois, prendê-lo. Era a única forma que eles tinham de calar Jesus. A segunda pergunta dessa letra B, pois são duas perguntas nessa letra B, diz assim: na realidade, por que não conseguiram prendê-lo? Por mais que eles quisessem prender a Jesus, eles não conseguiram. E o texto de João, no capítulo 7, verso 30, última parte, responde que diz: mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, não tinha chegado a hora de Jesus ainda. Por isso que eles não conseguiram prender a Jesus. E tem um texto muito interessante aqui que diz assim: os ouvintes não puderam deixar de entender as palavras de Cristo. Claramente, eles repetiam a afirmação que ele havia feito na presença do Sinédrio meses antes, quando se declarou como filho de Deus. Assim como os líderes religiosos tentaram matá-lo naquela ocasião, agora também buscavam prendê-lo. Contudo, um poder invisível os impediu, limitando sua fúria, dizendo-lhes: até aqui irás, e não mais adiante. Irmãos, irmãs, esse texto aqui é maravilhoso, porque aqui mostra o poder de Deus realmente. Tudo é cumprido no tempo de Deus. Não era chegado o momento deles prenderem a Jesus. E um poder invisível, o poder de Deus, só deixou eles chegarem até ali e não mais. A pergunta C diz assim: como muitas pessoas expressaram fé em Jesus? Então,
No livro de João, no capítulo 7, versículo 31 e 32, diz assim: E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Então os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Então, a primeira pergunta aqui da letra C, também são duas perguntas. A primeira diz: como muitas pessoas expressaram fé em Jesus? Eles viram que realmente Jesus ele tinha muito poder e eles expressaram isso. E o que os líderes religiosos planejaram fazer quando perceberam a admiração do povo por ele? Agora eles ficaram indignados, né? Imaginando realmente que aquelas pessoas estavam crendo em Jesus. Então, eles mandaram prender a Jesus. Foi isso que eles fizeram. Então, os líderes dos fariseus, que observavam ansiosamente o desenrolar dos acontecimentos, eles perceberam a admiração do povo, né, por Jesus. Então, eles se apressaram rapidamente, foram até os príncipes e aí eles traçaram um plano para prender a Jesus. Entretanto, eles decidiram capturá-lo quando estivesse só, pois não se atreviam a prendê-lo na presença do povo. Eles sabiam que o povo gostava de Jesus, então eles tramaram em pegar Jesus só. Mas nós vamos continuar estudando a lição amanhã e eu convido a vocês a estarem novamente aqui para estudarmos o terceiro tópico. Fiquem com Deus e até amanhã.